Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu vou te passar uma dica muito legal em relação à construção de projetos, tá? Para você valorizar mais suas obras, principalmente se você estiver trabalhando com obras um pouco mais obscuras, um personagem, um fundo mais obscuro, igual esse aqui que eu tô mostrando. E tô trazendo exemplos aqui para apresentar isso. Outros artistas, tá? Aqui os créditos aqui no primeiro nome aqui de cada uma dessas três imagens, para você entender melhor como que isso aqui pode ser utilizado. Vou mostrar também nessa outra ilustração aqui de minha autoria para você entender direitinho. Então é o seguinte, a primeira coisa que você tem que pensar, tá, na hora que você vai planejar, seja uma ilustração ou seja uma fotomanipulação, é exatamente o mesmo processo, nós estamos falando de imagens. Então, as imagens elas vão ser compostas por valores, tá? Esses valores, recomendo dar uma checada nessa aula aqui. Eu vou deixar duas aulas, uma sobre valores e uma sobre composições cinematográficas aí para você. Eles são essas transições aqui de preto para o branco, tá? E onde tem contraste. Então, por exemplo, se cria uma solid color, trabalha aqui, por exemplo, com 50%, aqui 0, 0, deixa assim, ó, 0, 0, 50. Aqui né, a matiz aqui tanto faz, mas deixa assim para você não fazer confusão, tá? Então, 0 de saturação, 50% de brilho, a gente troca isso aqui para color e por aqui a gente testa os valores da nossa imagem. O que são os valores? São essas transições, né? De pretos, brancos e cinzas. Então, quando você for fazer uma composição, observa ela primeiramente, faz um rascunho, faz os encaixes, vendo ela pequenininha, tá? Se você vê ela pequenininha, você entende o que está acontecendo ali, beleza. Então você está no caminho certo. Por exemplo, eu vendo ela bem pequenininha, eu vejo que eu tenho a personagem aqui eu tenho um ponto de luz e aqui alguns pontinhos de luzes adicionais. Eu vejo a transição da linha do horizonte para o céu. Eu vejo que o braço dela não está da mesma cor que o fundo, então consigo separar ela bem desse fundo aqui. Nessa outra imagem aqui, vou diminuir ela, vou fazer a mesma coisa. 0050, vou dar um OK aqui, vou trocar para color. E olha só, visualizando isso aqui menorzinho, eu consigo ver nitidamente, vou criar uma camada nova aqui. Eu consigo ver que aqui tem a separação da figura do homem. Aqui tá um pouco confuso, mas eu deixei esse elemento clarinho aqui e esse elemento clarinho aqui justamente para separar, ó, de forma proposital a perna dele ali, ó. Então aqui vem o lago, né, o pântano, e aqui também, ó. Então observa que eu deixei esses elementos para fazer essa separação. Já vou te passar dicas de como você faz isso. Tá muito bem separado as árvores, tá? As árvores aqui do fundo, e você vê que tem essa grama. Então você observando isso aqui de longe, você consegue identificar, você consegue entender com clareza como que tá comportando essa imagem. Você até faz uma leitura do que ela é, ó, com uma forma triangular, assim, porque eu quis passar essa mensagem de ascensão, tá? Certo, então como que isso aqui funciona, como que você pode trabalhar nessa composição. Recomendo você fazer o seguinte: toda vez que você for fazer uma arte, com o tempo você pega de experiência, você não precisa fazer isso, tá? Mas durante o processo de construção, você sempre vai acabar checando esses valores aí e ajustando brilho ou contraste de determinada região. Então, por exemplo, eu recomendo você fazer um cinza mais escuro, tá? Para criar aí a sua base. Isso aqui é um rascunho, tá? É um rascunho da sua composição. Então, quando você for pensar nessa composição sua, você vai fazer o seguinte: você vai pegar, por exemplo, um tom branco e um tom preto. Você pode deixar esse aqui, vamos supor, 60%. Então você vai fazer menor, por exemplo, e vai separar primeiro o seu personagem. Então você vai delimitar, por exemplo, onde teria... Você pode fazer o line art primeiro, tá? Vou elaborar aqui a base do line art. Então eu tenho aqui a base, né? Eu tenho aqui a base do que seria esse line art. Agora a gente vai definir essas questões das cores. Então, por exemplo, dos valores, aliás. Então eu tenho luz onde? Eu vou ter uma luz vindo do canto superior aqui, dessa forma. Eu vou ter luz vindo aqui de cima. Recomendo você fazer isso aqui que você vai ser mais feliz. Ó, e essa luz vai bater aqui e aqui também. Para criar uma separação, agora a gente vai definir as partes de sombra, tá? Então, por exemplo, aqui eu quero um contraste, aqui eu quero outro contraste, aqui também, ó. Então, pensando e planejando essa ilustração, prevendo, por exemplo, eu teria essa parte aqui acinzentada, para o braço dele não misturar, o que é que eu faço? Eu vou escurecer esse pedaço. Assim eu separo melhor dessa tonalidade de cinza do fundo. A mesma coisa aqui. Então o que é que eu faço? Sombra aqui, ó. Isso aí você separa melhor. O meu chão, ele é muito escuro. Se o meu chão é escuro, para eu dar um destaque legal aqui, o que é que eu posso fazer na calça? Destaque, ó. Eu jogo essa luz superior aqui, para dar um destaque. E aqui, como é mais complicado, eu jogo luz aqui também, ó. Um pouquinho aqui. Mas para não ficar estranho uma luz aqui, o que eu faço? Eu posso jogar uma luz no chão em alguma superfície que ajude a separar mais esse elemento para o seu olho criar o desenho aqui da silhueta, tá? E aqui você pode clarear mais também, por exemplo, para gerar mais contraste. Então fazendo isso, ó, contraste ali que legal. Fazendo esse tipo de construção, você cria
essa história. E olhando pequenininho, você visualiza, vou até tirar essa. Olhando menorzinho, você visualiza o que seria mais ou menos a imagem. E na hora de você compor, você consegue chegar em resultados melhores, tá? Fazendo isso. Então, por exemplo, é um pouco complexo de ilustrar, tá? De falar, mas o conceito, na hora que você for praticar, você vai entender direitinho. Então, por exemplo, vou mostrar nessa composição. Olha só o que a gente tem aqui. Quando a gente observa essa ilustração aqui em tons de cinza, o que eu fiz para criar um contraste melhor? Para separar mais o tom do fundo, né? A tonalidade. Não estou falando de cor, estou falando de quantidade de brilho, tá? Estou falando de valores. Os valores, né? Desse tom de azul, desse aqui. Eu propositalmente deixei esse azul um pouquinho mais claro e ela aqui um pouquinho mais escura. E como o céu é uma transição de tons, aqui eu não poderia manter o mesmo tom de valor, certo? Porque senão ia misturar com o tom das nuvens. Aí eu forcei o escuro das nuvens e clareei e joguei essa luz aqui, ó, para criar esse contraste aqui mais legal. Então você pode utilizar desses recursos de deixar um lado do personagem mais escuro e o fundo mais claro, e do outro, um lado do personagem mais claro e o fundo mais escuro. Você gera esse contraponto, tá? De claro e escuro, e isso valoriza e destaca demais a imagem. Então eu vou dar um exemplo aqui, outro exemplo. Esse aqui é legal, ó, olha só. Lembrando, créditos por artista aqui. O que a gente tem? A gente tem um céu que faz uma transição de cores, mas não tão marcante, certo? Uma transição de tons aqui, de valores. Nessa transição, olha só que legal, o que a gente tem? O personagem ele é quase uma silhueta, e a luz está vindo do canto superior aqui, ó. Superior esquerdo. Aqui, onde o céu é um pouco mais escuro, foi adicionada essa luz, tá? Essa luz de contorno aqui, para destacar o braço, e aqui onde o céu é um pouco mais claro, o braço é um pouco mais escuro. Isso dá um peso muito maior para a imagem. Por exemplo, eu vou deixar aproximado o tom, só para você ver como acaba com o contraste da imagem. Esse mesmo tom aqui, essa mesma força aqui de luz, vou fazer o esqueminha aqui para ficar em tons de cinza, com a mesma iluminação, tá exatamente a mesma iluminação. Como olhando de longe, dá uma quebrada ali na silhueta, mas se eu tiro, ó, eu marco ali, eu tenho uma valorização maior do braço ali, tá? Então isso aqui dá uma diferença, tá? Recomendo muito você trabalhar com esse tipo de coisa. A mesma coisa tem nessa ilustração, olha só que legal. Nesse exato ponto onde o cinza é mais claro, do personagem, você joga um tom mais escuro. E nesse ponto onde o cinza é mais escuro, você joga a contraluz, né? Para fazer o balanço. E onde tem um meio termo, que é muito aproximado, você joga algum detalhe de algum elemento só para separar mais. Aqui eu joguei a fumaça para separar um pouco mais a mão daquele fundo. E aqui é a mesma coisa, para separar desse ponto. Então fazendo isso aqui você ganha uma valorização bem maior aí dos elementos, tá? Aqui também a gente tem a mesma coisa, só para fechar e reforçar. Aqui mesmo trabalhando com um fundo mais claro, a gente tem o que? Muito interessante. Aqui onde o cabelo faz contraste com o rosto, linha dura de iluminação clara, tá? Isso aqui valoriza o rosto e define aqui a forma do rosto aqui. Aqui onde teria um contraste, né? Onde a perna poderia se perder com o fundo, joga um pouco mais claro e deixa a perna um pouco mais escura. Já aqui a gente faz o oposto, onde é mais claro, o personagem é mais escuro. Se você joga luz demais aqui nessa parte, o personagem mistura com o fundo e fica estranho, tá? Esse tipo de coisa é algo assim que na ilustração, às vezes a gente acha que faz sentido a gente colocar mais luz aqui porque aqui tá mais claro, certo? Mas na execução você vê que fica estranho, tá? É um efeito assim que a gente engana, é uma ilusão que ocorre mesmo. Então, às vezes, se você tem uma luz mais forte vinda de trás, tá? Você consegue atingir um realismo, uma qualidade muito maior, deixando mais a silhueta aqui, porque é o natural, tá? É o natural. Você pode jogar um pouco dessa luz, mas é pouco, tá? E eu recomendo você utilizar ela como o artista utilizou aqui. Ou nesse caso aqui, que é bem legal. Olha só, os pontos aqui de contra-luz, ó. Mais escuro, personagem mais claro. Mais claro, personagem mais escuro. Vou deixar aqui de auxílio, igual eu mencionei aí na descrição, mais duas aulas, uma sobre essa aqui, sobre criação de composições mais cinematográficas, e outra sobre valores, que isso aí vai somar muito e agregar aí no seu conhecimento. Então, basicamente é isso, tá? Eu espero que tenha sido útil, só trazendo essa dica rápida aí, mas que faz um diferencial absurdo, tá? Nas suas composições. Então, valeu demais, brigadão, sucesso!